Eu gastei o fundo universitário da minha filha comprando uma casa nova depois que ela se aproximou da amante do meu ex-marido e a chamou de nova mãe. Agora ela está implorando por perdão. Eu tenho uma filha de 18 anos, Mia, que deveria começar a faculdade em alguns meses. Estou no meio de um divórcio do meu marido Jonathan. Ele teve um caso com sua secretária Alicia e isso já durava quase um ano antes de ele finalmente confessar para mim alguns meses atrás. Eu entrei com o pedido de divórcio assim que ele me contou e também me mudei da nossa casa. Desde então tenho morado com uma amiga. Eu esperava que Mia ficasse do meu lado nessa situação, pois sou obviamente a vítima, mas por alguma razão ela escolheu ficar do lado do pai. Tentei falar com ela uma semana após o divórcio, pois ela não estava me mandando mensagens, nem mesmo para saber onde eu estava. Ela não estava em casa no dia em que Jonathan me contou sobre o caso e eu me mudei no mesmo dia, então nunca tive a chance de me despedir dela. Esperei que ela me mandasse uma mensagem perguntando onde eu estava, mas essa mensagem nunca veio. Depois de quase uma semana esperando, decidi mandar uma mensagem para ela primeiro e disse que estava deixando o pai dela por causa do caso. Ela me respondeu dizendo que já sabia, mas que não se importava muito pois achava que isso não a dizia a respeito. Achei isso um pouco estranho e comecei a pensar que talvez tivesse cometido um erro ao deixar Jonathan falar com ela primeiro, pois isso significava que ele controlava a narrativa e poderia contar qualquer coisa sobre nosso casamento e nosso relacionamento para que ela ficasse do lado dele. Tentei falar com ela muitas outras vezes depois disso para esclarecer os fatos, mas parecia que Jonathan realmente havia contado a verdade para ela e mesmo assim ela estava do lado dele. Achei isso insano, mas ela ainda era minha filha. Então tentei convencê-la a falar comigo e me esforcei muito para que ela passasse um tempo comigo, mesmo estando super ocupada com o divórcio e o meu trabalho. Ela concordava em me encontrar raramente e eu tentava fazer disso um dia especial, mas mesmo assim ela parecia muito desinteressada e ficava no celular quase o tempo todo. Nas últimas semanas ela não estava respondendo a nenhuma das minhas mensagens e estava me ignorando completamente. Então, há cerca de uma semana vi um post dela no Instagram onde ela estava abraçando a Alicia com uma legenda que a chamava de mãe com um emoji de coração. Eu já me senti horrível porque não apenas estava perdendo meu marido, mas agora parecia que também estava perdendo minha filha para a mesma mulher. Aquela postagem foi a gota d'água para mim e eu simplesmente surtei. Liguei para Mia, e quando ela não atendeu na primeira vez fiquei um pouco descontrolada e liguei mais 17 vezes até que ela finalmente atendeu. Ela parecia irritada, mas eu não me importei com o que ela sentia e imediatamente exigi uma explicação para a postagem e a legenda. Ela me disse que não era da minha conta e que eu não deveria estar espionando a conta dela. Foi absurdo pois ela tem uma conta pública e eu a sigo porque sou sua mãe biológica. Disse a ela que era muito baixo e nojento da parte dela ficar do lado de Jonathan mesmo sabendo que ele me traiu. E agora ainda fingir que aquela outra mulher era sua mãe enquanto ignorava a mulher que a deu à luz e a criou. Mia me disse que não me devia nada e se eu estava tão magoada ela simplesmente me bloquearia para que eu não pudesse ver mais nenhuma postagem dela. Ela disse que o que aconteceu já era passado e que em vez de reclamar eu deveria tentar melhorar meu futuro. Assim como ela estava tentando se dar bem com a nova família. Então ela desligou e realmente acabou me bloqueando, o que foi um grande choque para mim. Eu e Mia, como qualquer outra dupla mãe e filha, tínhamos nossas diferenças, mas nunca esperaria que ela me apunhalasse pelas costas desse jeito. Nós éramos muito próximas enquanto ela crescia e só nos últimos anos ela começou a se aproximar mais de Jonathan do que de mim, mas eu sempre acreditei que ela nos amava igualmente, mas aquela ligação provou que ela não me amava da mesma forma e isso me abalou profundamente. Acho que chorei por quase uma hora depois que ela desligou e me bloqueou porque não conseguia acreditar que minha menina faria isso comigo. Mas depois de chorar decidi que não deixaria todos pisarem em mim e continuar chorando pelo resto da minha vida. Resolvi seguir o conselho de Mia e fazer algo drástico. Eu tinha guardado muito dinheiro para o fundo universitário de Mia. Jonathan e eu havíamos combinado de dividir os custos de enviá-la para a faculdade. Então ele economizou para pagar metade e eu também em nossas contas bancárias separadas, pois não deveríamos mexer nesse valor. Decidi ignorar isso e gastar o dinheiro comprando a casa que eu queria há alguns anos. Eu tinha desejado uma casa linda em um bairro muito agradável, mas não pude comprá-la porque Jonathan não estava pronto para sair da nossa antiga casa e Mia não queria deixar aquele bairro porque todos os amigos dela moravam por perto. Assim que percebi que Mia não tinha quase nenhuma gratidão, aceitei que seria melhor para mim seguir em frente. Então decidi falar com o corretor de imóveis responsável pela casa que eu queria, oferecer todo o fundo universitário e mais um pouco para comprá-la e conseguir fechar negócio. Estou programada para me mudar para essa casa até o final do mês. Decidi tirar uma foto da casa e postar nas minhas redes sociais para que todos soubessem que não estou sentado em casa chorando por coisas que não posso mais controlar. Postei a imagem na minha conta e acho que algum parente de Jonathan enviou para ele. Ele me mandou uma mensagem há alguns dias perguntando como eu consegui comprar aquela casa, pois a última vez que discutimos sobre isso estava fora do meu orçamento. Não me importei com o que ele pensaria de mim e disse a verdade. Usei o fundo universitário de Mia para comprar a casa e não me arrependi. Ele ficou furioso, começou a gritar comigo, me chamou de mãe irresponsável e disse que eu não tinha o direito de fazer isso com nossa filha. Me acusou de ser mesquinha e ciumenta só porque Mia parecia estar se dando bem com Alicia. Ele também insinuou que eu estava de alguma forma punindo Mia por não ter se voltado contra o pai e ficado do meu lado. Nada disso era verdade. Fiz isso porque finalmente senti que merecia e não precisava mais correr atrás da minha filha, já que ela tinha outras pessoas cuidando dela. Era evidente pelo comportamento dela que ela preferia essas novas pessoas a mim. Então ela
não precisava mais de mim, e se ela não precisava de mim também não precisaria do meu dinheiro. Ele não conseguiu argumentar contra isso, então desliguei a chamada, mas ainda não tinha acabado pois eu ainda precisava lidar com Mia. Uma hora depois da minha ligação com Jonathan ela me ligou devastada. Ela estava chorando tanto que mal conseguia entender o que dizia. Continuava perguntando como eu pude fazer isso com ela, dizendo que sempre me colocou em primeiro lugar, acima de todos os outros. Foi mesquinho, mas eu perguntei se ela ainda me colocava em primeiro lugar quando me bloqueou só porque fiquei chateada ao vê-la chamando Alicia de mãe. Ela disse que não significava nada, que era apenas um gesto doce para fazer Alicia se sentir mais confortável como parte da família porque não importava o que aconteceu no passado. Jonathan ainda queria um futuro com Alicia. Disse que só queria equilibrar a família antiga com a nova sem deixar nenhuma de lado. Ela não esperava que eu me tornasse tão hostil com ela, e eu respondi que podia dizer o mesmo pois foi ela quem virou as costas para mim primeiro. Apesar de eu ser a vítima e a pessoa traída, ela continuava chorando e disse que nunca esperou que a própria mãe se vingasse dela dessa forma. Comecei a me sentir muito mal pelo que fiz, especialmente quando ela começou a soluçar no meio dos choros pois ela só fazia isso quando estava realmente abalada, algo que eu não via desde que era criança. Sabia que ela estava realmente chateada e talvez eu tenha ido longe demais. Ela me disse que estava muito arrependida pelo que fez, por menor que fosse, e depois desligou a ligação. Não consegui esquecer isso e realmente não sei se o que fiz foi exagerado ou não. Será que fui a errada por gastar o fundo universitário da minha filha em uma casa nova depois que ela chamou a amante do pai de mãe? Atualização. Olá pessoal, mudei para minha nova casa recentemente e já faz alguns dias que estou morando aqui. Trouxe todas as coisas que comprei da minha antiga casa e encontrei Jonathan, Alicia e Mia lá. Eles estão todos morando juntos agora, o que é bom porque parece que Jonathan encontrou uma substituta para mim assim que eu saí. Na verdade, ele já tinha uma substituta antes mesmo de eu sair, o que explica o divórcio. Jonathan e Alicia me ignoraram o tempo todo em que estive lá, o que na verdade facilitou meu trabalho pois me permitiu instruir os carregadores e fazer tudo mais rápido. Mia no entanto tentou me parar e falar comigo antes de eu ir embora. Ela não tentou me interromper o tempo todo que eu estava lá e eu também não tentei falar com ela porque não tinha mais nada a dizer, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Mas ela me parou quando eu estava prestes a entrar no carro e perguntou se eu havia pensado em como contribuir para o fundo universitário dela agora. Não houve nenhum pedido de desculpas ou sinal de arrependimento, então não me dei ao trabalho de responder e fui embora. Tenho pensado muito sobre isso nos últimos dias e realmente não consigo encontrar nenhuma justificativa para o comportamento da minha filha. Nós nos distanciamos um pouco nos últimos anos e achei que isso era normal porque ela era adolescente e eu sua mãe. Então naturalmente haveria conflitos. No entanto, ela manteve uma boa relação com o pai durante todo esse tempo, o que me fez sentir um pouco alienada, mas nunca guardei ressentimento por isso. Isso era diferente. Eu realmente precisava que ela ficasse do meu lado, mas ela não fez isso e fiquei muito decepcionada. Já era ruim o suficiente ela não me apoiar sabendo que a mãe foi traída, mas o jeito que ela me tratou depois disso é o que realmente machucou. Acho que ninguém conseguiria tolerar esse grau de desrespeito independentemente de quem viesse. E minha filha não é uma criança. Ela é adulta e sabia o que estava fazendo. Atualização 2. Como disse anteriormente, não posso perdoar minha filha e o dinheiro já foi gasto, então não entendo o motivo de ela continuar me incomodando todos os dias. Mas Mia decidiu que vai continuar me mandando mensagens dia sim e dia não perguntando se mudei de ideia. Tenho ignorado suas mensagens nos últimos dias, mas já se passou quase uma semana e ela ainda continua. Hoje decidi finalmente responder. Disse a ela que o dinheiro já foi gasto, então não havia muito que eu pudesse fazer para recuperá-lo. Além disso, ela já havia deixado claro suas prioridades, então era injusto me tratar mal e depois esperar que eu pagasse sua faculdade. A pessoa que ela chamou de mãe poderia contribuir para seu fundo universitário, o que seria muito mais razoável. Mia ficou irritada e respondeu dizendo que era apenas um post e que não havia necessidade de eu me sentir tão ofendida. Mas para mim não era apenas um post, parecia um tapa na cara. Por que não só Jonathan escolheu essa mulher em vez de mim? Como minha própria filha também estava do lado deles, e ela era velha o suficiente para distinguir o certo do errado. Então não fazia sentido para mim porque ela escolheu o lado deles em vez do meu. As únicas explicações que consegui pensar foram que ou ela não achava que eles estavam errados, o que refletiria muito mal sobre sua moral, ou talvez soubesse de algo que eu não sabia e eles estavam fazendo algo por ela que eu não podia. De qualquer forma, ela não estava do meu lado e não me apoiava, o que foi uma grande decepção para mim. Disse tudo isso para Mia e a única coisa que ela respondeu ao meu longo texto emocional foi que eu precisava superar isso. Fiquei tão exasperada com ela que silenciei todas as notificações dela e arquivei a conversa. Não consegui bloqueá-la porque ela ainda é minha filha, mas se ela decidir testar minha paciência novamente, talvez eu faça isso. Atualização 3. Já faz 2 semanas desde que falei com minha filha pela última vez e hoje Jonathan e Mia decidiram me surpreender no meu trabalho. Eu estava prestes a sair do escritório para ir a um restaurante almoçar quando vi o carro de Jonathan estacionado do outro lado da rua. Ambos estavam encostados no carro esperando eu sair. Decidi que iria ignorá-los e simplesmente passei por eles. Mas eles vieram até mim e disseram que eu precisava falar com eles e explicar minhas ações. Mesmo depois de tantas explicações não conseguia entender o que ainda estava confuso para eles. Disse para eles irem embora, mas como na maioria das vezes isso não funcionou. Mia
começou a fazer cara feia e disse que se não devia uma explicação a Jonathan, com certeza devia ela. Então decidi resolver isso de uma vez por todas. Disse para me seguirem até o restaurante mais próximo e uma vez sentados comecei a falar sem dar chance de ser interrompida, pois não estava interessada no lado deles da história. Disse que apesar de Jonathan e eu estarmos juntos há quase 20 anos, estávamos nos divorciando porque ele me traiu. E em vez de ter alguma empatia por mim, Mia decidiu se aproximar da amante do pai e fazer de tudo para me fazer sentir mal. Como se eu já não estivesse suficientemente abalada com o divórcio e a traição. Disse na cara dela que depois de tudo que aconteceu não consigo mais vê-la como a filha que criei, porque se ela fosse realmente minha filha nunca faria ou diria as coisas que fez. Tudo isso era nojento ao extremo e eu não queria mais me associar com nenhum deles. Eram todos imorais, antiéticos e simplesmente pessoas desprezíveis. Disse especificamente para Mia que ainda estava ouvindo porque ela era minha filha, mas se eu fosse uma mulher mais forte e implacável provavelmente a teria cortado da minha vida depois daquele post. Ela teve sorte de ainda ter a chance de falar comigo porque muitas pessoas não dariam essa oportunidade. Quando terminei de falar vi lágrimas nos olhos de Mia e sabia que ela estava prestes a chorar. Rapidamente peguei meu burrito, paguei e saí. Eu tinha dito muitas coisas, mas ainda era muito difícil vê-la chorar e não queria parecer fraca, então saí sem dizer mais nada. Nenhum dos dois me contatou desde então e duvido que o façam. Mesmo que o façam, provavelmente não será para pedir o fundo universitário de novo porque acho que deixei bem claro porque ele se foi, então realmente não podem ter mais perguntas sobre isso. Ainda tenho que encontrar Jonathan em alguns dias para as negociações, então sei que terei que continuar o vendo. Não sei o que vai acontecer com o meu relacionamento com Mia depois disso, pois ela parecia muito abalada hoje. Não sei exatamente o que a fez chorar, mas sei que as coisas que eu disse hoje certamente a afetaram. Atualização 4. Já faz um mês desde que encontrei minha filha pela última vez e quase pensei que nunca mais a veria. Foi triste, mas fiz as pazes com isso pois não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento. Jonathan parou de lutar comigo nas negociações, provavelmente porque o que eu disse em nossa última reunião informal no restaurante também o afetou. Percebi que quando ele me contou sobre Alice eu não gritei com ele, apenas saí quietamente e nunca olhei para trás. Acho que a culpa realmente não tinha se estabelecido porque eu não tinha expressado quão decepcionada e irritada estava até aquele dia no restaurante. Quanto a Mia, não falamos por um mês depois disso e como eu disse, quase pensei que nunca mais a veria. Ela deve começar a faculdade em algumas semanas e eu continuava olhando álbuns de fotos antigas de quando ela era pequena porque achava que estaria lá para me despedir dela quando fosse para a faculdade. Continuava pensando que agora seria Alice em vez de mim que haveria a partir e isso me deixava muito triste, mas eu não podia fazer nada a respeito. Há 3 dias recebi um e-mail de Mia e era bastante emocional. Ela se desculpou pelo comportamento e me contou a verdadeira razão pela qual estava tentando ser legal com Alicia. Jonathan havia prometido comprar um carro para ela se ela tratasse Alicia melhor e também deixá-la morar em um apartamento com as amigas no segundo ano. Ela não conseguia pensar em uma maneira de fazer isso sem me magoar. Sabia que se continuasse a se dar bem comigo eu certamente perguntaria sobre sua relação próxima com Alicia e ela não queria isso. Então começou a me afastar na esperança de que pudesse se reconectar comigo depois de conseguir o carro. Ela disse que agora entendia que nada disso valia a pena perder o relacionamento comigo e se arrependia de tudo que fez. Disse que adoraria que eu estivesse lá para vê-la partir quando começasse a faculdade e me informou as datas e tudo mais. Ainda não decidi se quero ir ou não porque no final das contas ela fez tudo isso apenas por um carro e para se divertir com as amigas. Posso entender o apelo disso pois também já tive a idade dela, mas nunca machucaria meus entes queridos por algo tão insignificante. E ela me machucou muito. Foi intencional e por uma razão realmente mesquinha. Então não sei se posso perdoá-la tão rapidamente, mas pelo menos ela se desculpou, o que já é alguma coisa. Ainda não respondi ao e-mail dela porque estou lutando para decidir o que fazer a respeito disso. Realmente não acho que um carro ou um apartamento seja uma razão válida para agir como ela agiu, mas sinto muita falta dela e gostaria muito que pudéssemos voltar a ser como éramos antes, ou pelo menos tentar. Atualização 5. Olá pessoal, muito obrigada por acompanharem minha história e por todos os comentários e mensagens que recebi e continuo recebendo. Significa muito para mim saber que tantas pessoas se identificam comigo. Acreditem, as coisas melhoram. Mia e eu finalmente começamos a trabalhar em nosso relacionamento. Ela deve ir para a faculdade em alguns dias e eu finalmente respondi ao e-mail dela ontem. Disse a ela que me fez sentir horrível, como se eu tivesse falhado como mãe e que levaria um tempo para eu superar isso. Mas também disse que não poderia ficar longe ou mantê-la afastada de mim porque ela é minha única filha. Algumas pessoas podem me ver como fraca ou permissiva, mas acho que já houve punição e vingança suficientes nesta família e não posso continuar com tanto ódio no coração. Quero resolver as coisas não por dever ou obrigação, mas porque realmente quero. Acho que não a perdoaria se não fosse minha filha, mas como ela é, acho que posso relevar o que ela fez desde que ela prometa nunca mais fazer algo assim, não apenas comigo, mas com qualquer pessoa que a ame. Depois disso tivemos uma conversa real ao telefone sobre tudo, o que acabou com ambas chorando e acho que foi uma boa liberação emocional. Ela prometeu que nunca mais repetiria esse comportamento e que não há nada no mundo que ela queira mais do que consertar nossa
nosso relacionamento. Decidimos tentar sessões de terapia online porque claramente passamos por muita coisa e não acho que conseguiremos resolver isso sozinhas. Ela também me disse que pediu ao pai para ficar em casa porque quer que eu a leve até o campus e a ajude a se instalar. Isso também nos dará um tempo para conversar antes que ela parta. Jonathan e Alicia ficaram desapontados por ela não querer que eles fossem juntos, mas ela foi muito firme sobre quem queria que a levasse e fico feliz que tenha me escolhido. Não posso dizer que tudo está resolvido, mas com tempo e esforço acho que podemos reparar nosso relacionamento e espero que consigamos. Próximo relato. Fui expulsa de casa pelos meus pais enquanto estava grávida porque não podia pagar o aluguel. Após o nascimento do meu bebê eles exigiram conhecer seu neto, mas eu recusei e expus a crueldade deles na internet. Eu, uma mulher de 28 anos, dei à luz meu filho há cerca de 2 meses. Desde então tenho morado com uma amiga em seu apartamento, que é apertado, mas ainda é melhor do que viver na casa dos meus pais. Sou mãe solteira. O pai do meu filho é meu ex-namorado que decidiu se afastar quando optei por manter o bebê. Ele não quer participar da vida da criança e só começou a pagar pensão após o nascimento do bebê conforme nosso acordo. Sou fotógrafa freelancer e não pude voltar ao trabalho após o 5º mês de gravidez devido a complicações, então dependi das minhas economias. Me mudei do meu apartamento alugado e pedi para morar com meus pais até o nascimento do meu filho. Nossos relacionamentos não são os melhores, eles não aprovam minha carreira, mas me deixaram ficar sem discutir aluguel, então presumi que não precisaria pagar, o que era uma alternativa melhor do que gastar dinheiro com aluguel enquanto estava desempregada. Morei com eles por 2 meses sem problemas e até foi agradável. Contributei comprando mantimentos já que consumia mais e ajudando com as contas de água e luz. Não era muito, mas estava tentando não ser uma aproveitadora. No entanto, na primeira semana do meu 7º mês de gravidez meus pais disseram que era embaraçoso, mas precisavam que eu pagasse aluguel. Fiquei surpresa pois isso não foi mencionado quando me mudei. Eles assumiram que eu pagaria para morar com eles e nem consideraram que eu queria morar lá de graça por estar grávida e sem trabalho. Eles achavam que eu acabaria pagando e não queriam falar sobre isso porque parecia deselegante discutir dinheiro. Eu expliquei que a única razão para eu ter voltado era porque realmente não podia pagar aluguel naquele momento sem gastar minhas economias. Precisava economizar dinheiro porque minha gravidez não seria fácil e em caso de emergências médicas futuras precisava saber que poderia contar com minhas economias. Apesar de ter seguro médico, nunca é demais ser cauteloso, o que me tornava excessivamente consciente financeiramente. No entanto, entendi que meus pais não queriam uma aproveitadora em casa, então propus que uma vez que meu filho nascesse e eu voltasse ao trabalho pagaria todo o valor devido de uma só vez. Pedi que me permitissem morar com eles de graça até eu poder pagar o aluguel. Essa era uma negociação que não conseguiria com outros proprietários, mas sendo eles meus pais esperava certa flexibilidade e realmente tinha a intenção de pagar assim que pudesse. Não sou desonesta, mas meus pais estavam céticos e após algumas discussões disseram que não podiam me deixar morar lá de graça. Se quisesse ficar teria que pagar aluguel ou sair. Foi terrível ser expulsa pelos meus próprios pais por algo assim. Tentei negociar, inclusive ofereci assinar qualquer documento legal confirmando que pagaria assim que voltasse ao trabalho ou quando os pagamentos de pensão alimentícia começassem, mas eles não cederam. Acabei tendo que me mudar para a casa de uma amiga. Ela foi muito gentil em me receber mesmo não sendo rica. Prometi que não ficaria por muito tempo, mas ela disse que não importava e fez questão de que eu me sentisse confortável, cuidando de mim até mais do que meus pais enquanto estive com eles. Sou muito grata a ela pois sem sua ajuda teria enfrentado grandes dificuldades. Agora que os cheques de pensão alimentícia começaram a ser descontados posso ajudar a pagar o aluguel e contribuir até estar apta para voltar ao trabalho e procurar meu próprio lugar. Fiquei muito chateada com o comportamento dos meus pais pois não é como se eles fossem pobres e não pudessem me deixar morar com eles sem pagar aluguel por um tempo. Meu pai é banqueiro e minha mãe trabalha em uma agência de marketing, então financeiramente não lhes falta nada. Eles foram apenas egoístas e mesquinhos, razão pela qual não falei com eles depois que me expulsaram. Eles até tentaram conversar comigo normalmente depois que saí de casa, mas não respondi às ligações nem às mensagens de texto, simplesmente não tinha nada a dizer a eles e realmente não sabia o que eles poderiam dizer após o que aconteceu, então não mantivemos contato. Agora que meu filho nasceu tenho postado bastante sobre ele online, embora nunca mostre seu rosto, e todos sabem que sou mãe. Muitos parentes me felicitaram e uma das minhas primas até me visitou postando uma foto da visita nas redes sociais, o que meus pais viram. Eles então me enviaram uma mensagem perguntando se eu estava recebendo visitas, mas não respondi. Eles insistiram com várias ligações até que atendi. Durante a ligação exigiram uma explicação por eu não estar falando com eles. Expliquei que a maneira como me expulsaram de casa apenas porque não podia pagar o aluguel por alguns meses foi cruel e eu não queria falar com eles. Eles se defenderam dizendo que não era justo eu esperar que me deixassem viver lá sem contribuir para as despesas, o que eu fiz, embora pouco. Disseram que como adulta deveria entender e respeitar isso, e depois disseram que eu deveria superar isso pois já era passado e agora queriam conhecer o neto. Já bastante chateada com a forma casual como tratavam o assunto quando disseram que queriam conhecer o neto eu respondi que como adulta tinha o direito de tomar minhas próprias decisões e havia decidido que eles não viriam um neto tão cedo. Agora eles precisavam entender e respeitar isso porque eu estava magoada e não queria vê-los. Encerrei a ligação e tentei ignorá-los, mas continuaram mandando mensagens, insistindo que
que eu estava exagerando, pois achavam que o que fizeram não era para tanto e que eu deveria superar, pois já era passado. Isso me irritou ainda mais porque mesmo que fosse passado eu não gostava da situação na época e não havia razão para estar bem com isso agora. Além disso, eu tinha o direito de escolher se queria superar ou não, e se não quisesse então não faria. Discuti com eles por mensagem por um tempo até que disseram que conversariam comigo quando eu estivesse menos louca. Fiquei furiosa e fui online escrever um desabafo sobre como meus pais sempre discordaram das minhas escolhas profissionais e foi por isso que me expulsaram de casa quando eu estava grávida, simplesmente porque não concordavam com minhas escolhas e queriam me prejudicar. Eles me induziram a pensar que não precisaria pagar aluguel para morar com eles, mas 2 meses depois me cobraram de surpresa e me mandaram embora ao descobrir que eu não poderia pagar apenas para me humilhar. Até aqui estava tudo bem, mas então eu marquei alguns colegas de trabalho deles na postagem para garantir que vissem e conhecessem melhor meus pais, e acredito que aí eu fui longe demais. Agora todos os meus parentes estão contra mim e acham que devo pedir desculpas aos meus pais. Conversei com alguns amigos que acham que não foi tão grave pois meus pais estavam tentando me manipular e não pararam mesmo vendo quanto estava estressada, e até insinuaram que eu era louca por reagir daquela maneira. Faz quase uma semana que fiz aquela postagem e a retirei depois de quase 3 horas, período durante o qual algumas pessoas viram e até curtiram. Apenas meus parentes falaram comigo sobre isso, mas meus pais não disseram nada e o silêncio é ainda pior do que se expressassem o que sentiam. Honestamente, preferiria discutir com eles e resolver isso, mas o silêncio deles não me faz sentir melhor sobre o que fiz. Não sei se devo pedir desculpas ou não, e sinto que tanto meus parentes quanto meus amigos têm pontos válidos. Pessoalmente, não sei o que fazer e estou completamente perdida, por isso vim ao Reddit pedir a opinião de vocês sobre o que devo fazer. Não me sinto culpado por fazer a postagem, mas me sinto mal por ter marcado os colegas de trabalho deles pois eles não tinham nada a ver com isso e acabei os envolvendo na minha drama familiar, o que deve ter sido constrangedor para meus pais no trabalho. Atualização: acabei pedindo desculpas aos meus pais, não pela postagem em geral, mas por marcar seus colegas, algo que fiz por pura maldade e foi injusto. Enviei essa mensagem ontem, mas eles ainda não responderam. O único elo que tenho com o resto da minha família agora é o primo que me visitou na semana passada. Ele é a única pessoa que ainda fala comigo porque todos os outros estão muito irritados. Ele me disse que a única coisa sobre a qual as pessoas estão falando na conversa de texto da minha família é essa postagem, e tem falado sobre isso há dias, o que me parece um pouco injusto pois retirei a postagem dentro de horas após publicá-la e isso nem sequer é sobre eles. É entre mim e meus pais, então não entendo por que tem tantas opiniões sobre isso. Eu estava pensando em pedir desculpas para o resto da minha família, mas não acho que eles mereçam ou precisem disso porque não falei nada de ruim sobre eles. As pessoas que prejudiquei eu já pedi desculpas e agora cabe aos meus pais decidirem se querem me perdoar ou não. Mas meus parentes não têm nada a ver com isso, então eles devem se manter afastados. Meu primo me enviou algumas capturas de tela das discussões sobre mim no grupo da família e tudo o que posso dizer é que estou realmente feliz por ele estar do meu lado porque as coisas que estão sendo ditas sobre mim são terríveis e honestamente, isso diz mais sobre o caráter deles do que o meu. Eles fizeram comentários muito maldosos sobre eu ser mãe solteira e também houve muita especulação sobre por que exatamente meu ex me deixou. Deixe-me dizer que nenhuma das teorias fala bem de mim. Tudo o que querem discutir é como eu devo ter afastado o cara e como é minha culpa que meu filho cresça sem um pai porque aparentemente sou difícil de lidar. E eles têm pena dos meus pais por terem que lidar com alguém como eu. É tudo um absurdo e eles estão claramente apenas fofocando sobre mim porque não tem nada melhor para fazer com suas vidas. É triste porque eu era realmente próxima dessas pessoas enquanto crescia. Éramos uma família unida que se reunia pelo menos 3 vezes por mês. Essas pessoas me viram crescer e agora são as mesmas que fazem comentários maldosos sobre mim apenas por causa de uma postagem onde ousei falar minha verdade. Não parece justo. E o pior é que meus pais fazem parte dessa conversa. Eles não veem nada de errado com o que os outros estão dizendo sobre mim e nenhum deles tentou me defender ou assumir responsabilidade. Não é como se estivessem inativos. Embora não me defendam ou falem mal de mim, ocasionalmente enviam emojis rindo sempre que alguém faz uma piada horrível à minha custa. É um negócio realmente desagradável e estou muito decepcionada com todos. Atualização 2. Faz 4 dias desde que pedi desculpas aos meus pais pela postagem. Algumas horas atrás eles finalmente me responderam apenas para dizer que não estavam surpresos que eu tivesse levado as coisas tão longe e que eu era uma decepção para eles de qualquer forma, então não se importavam com a postagem. Achei isso bastante duro, especialmente depois de eu ter pedido desculpas e feito a coisa certa, mas assim como eles disseram para mim, eu esperava o mesmo deles, então também não estou surpresa. Não queria que eles achassem que eu tinha pedido desculpas apenas pela postagem, então após essa resposta especifiquei que estava apenas pedindo desculpas por ter marcado os colegas de trabalho deles, e não por mais nada. Eles certamente mereciam ser responsabilizados por tudo que vi digitarem por um tempo, mas a mensagem nunca chegou e em vez disso eles me ligaram. Meu pai me disse que ele e minha mãe estavam extremamente decepcionados com meu comportamento, especialmente porque eu falei sobre eles tentando me humilhar por minhas escolhas de carreira. Segundo ele, essa nunca foi a intenção deles e foi injusto da minha parte postar sobre isso e fazê-los parecer ruins. Eles me contaram que após a postagem houve muitos rumores sobre eles em seus respectivos locais de trabalho, o que foi muito embaraçoso. Minha mãe até foi alvo de alguns colegas
colegas e repreendida pelo chefe, o que foi muito insultante. Eu disse a ele que já havia pedido desculpas por isso e também retirei a postagem algumas horas depois de publicá-la. Não posso voltar no tempo e desfazer o que fiz, então eles têm que se reconciliar com o que aconteceu. Além disso, eles foram muito cruéis comigo quando eu estava grávida, mas eu já tinha superado isso e os deixado seguir em frente. Foram eles que tentaram retomar o contato comigo porque queriam ver o neto mesmo tendo me causado tanto estresse e sofrimento durante a gravidez, me forçando a sair de casa e depois me fazendo passar por louca por estar brava com eles. Eles nunca pediram desculpas por nada disso, mesmo que, na minha opinião, o que fizeram comigo foi pior do que o que eu fiz com eles. Eles deveriam se considerar sortudos por terem recebido um pedido de desculpas. Isso não foi bem recebido pelo meu pai, que disse que poderia ter entrado com uma ação judicial por difamação contra mim se quisesse, mas me perdoou porque eu sou sua única filha e eu deveria ser grata por isso. Então eu disse a ele que realmente era grata, mas esperava que ele também fosse, pois embora eu tivesse me desculpado com ele e minha mãe, apesar de terem me tratado como uma cidadã de segunda classe depois que me tornei adulta no passado, quando disse a eles que não queria ir para a faculdade e em vez disso queria aprender fotografia, tivemos muitas brigas. Eles costumavam dizer coisas horríveis para mim, inclusive desejando que eu nunca tivesse nascido e que esperavam que eu me perdesse e nunca voltasse. E eu nem mencionei essas coisas na minha postagem. Se tivesse feito isso, provavelmente eles não teriam ninguém ao lado deles agora. Então acho que eles também deveriam ser gratos por eu não ter exposto tudo. Depois disso a conversa se tornou muito difícil de continuar porque meu pai começou a gritar comigo, e se ele nem estava disposto a conversar, então não vi razão para continuar discutindo com ele, então desliguei e o bloqueei. Não sei se eles vão tentar entrar em contato comigo ou não, mas se tentarem não vou me segurar. Atualização 3. Já faz uma semana desde minha última atualização naquela ligação com meu pai e eles ainda não tentaram entrar em contato comigo. Então estou assumindo que desistiram completamente de mim e isso é um enorme alívio, pois já estou bastante estressada e não preciso de mais isso. Perguntei ao meu primo se eles têm falado sobre mim no grupo e ele me disse que realmente têm sido muito mais ativos depois daquela ligação telefônica. Meus parentes haviam passado da postagem e do tópico sobre mim e meu ex-namorado, mas agora são meus pais que continuam trazendo isso à tona só para falarem mal de mim. Parece que me tornei o tópico de discussão favorito deles agora e mesmo que não estejam falando comigo, definitivamente estão falando sobre mim, então estou constantemente em suas mentes. É uma pena que não seja por bons motivos. É incrível como mesmo depois de terem expulsado uma mulher grávida, sua própria filha, ainda encontraram uma maneira de se colocarem como vítimas. Eles foram os que continuaram me pressionando e manipulando. E quando eu finalmente estourei e fiz uma pequena postagem idiota, de repente isso se tornou um grande problema e agora eles são as vítimas para sempre. É tudo muito frustrante e ridículo, mas sei que não há nada que eu possa fazer a respeito, então só tenho que aceitar e deixá-los continuar falando mal de mim porque no final das contas estão fazendo isso pelas minhas costas, já que não tem coragem de dizer nada disso na minha cara. Meu primo está do meu lado e tenho ótimos amigos. Também espero voltar ao trabalho em alguns dias para colocar minha vida nos eixos. Então não vou me preocupar com essas pessoas irrelevantes e vou focar apenas em mim mesma. Atualização 4. Hoje finalmente comecei a trabalhar novamente. Por algum milagre estranho, hoje foi o dia em que meus pais escolheram vir me visitar no lugar da minha amiga. Minha amiga estava no trabalho e eu deixei meu filho com outro amigo por algumas horas enquanto estava no trabalho, então não havia ninguém em casa. Eu não verifico meu celular a menos que seja uma emergência enquanto estou trabalhando, então nem percebi que meus pais estavam esperando do lado de fora do apartamento. Eles continuaram me mandando mensagens. Minha mãe, já que meu pai está bloqueado, por quase uma hora antes de finalmente decidirem ir embora, e eu só descobri depois de terminar meu trabalho e na hora de voltar para casa. Todas as mensagens falavam sobre como isso foi super insultante para eles porque vieram visitar para ver o neto pela primeira vez e eu nem tive a cortesia de estar em casa para recebê-los. Disseram que eu não era apenas uma filha terrível, mas também uma mãe terrível por levar meu filho comigo para o trabalho, o que eles presumiram que eu fiz. As mensagens eram todas muito contraditórias e extremadas porque em uma mensagem eles me chamavam de ser humano horrível e na próxima expressavam o quanto estavam desesperados para me ver e conhecer o neto, dizendo que era injusto eu privá-los dessa oportunidade. Não consigo entender por que esperariam que eu permitisse que me visitassem ou conhecessem meu filho após tudo o que disseram para mim e sobre mim pelas costas. Honestamente, estou aliviada por não estar em casa e lamento até ter dito a eles para onde estava indo quando saí. Não deveria ter feito isso, mas não estava pensando claramente naquele momento. Agora, isso é apenas mais um motivo para eu me mudar o mais rápido possível. Vou sentir falta da minha amiga, mas não quero incomodá-la mais e sei que se meus pais souberem onde estou morando, eles definitivamente tentarão me visitar novamente e certamente não quero criar problemas para ela. Atualização 5. Oi pessoal, me mudei para o meu próprio apartamento na semana passada. Sim, finalmente aconteceu e estou realmente grata por tudo que tenho. Minha amiga ficou triste em me ver ir, mas entendeu e posso dizer que ela não sentirá falta das sessões de choro à meia-noite do meu filho. Meu novo lugar é bem menor, mas é tudo que posso pagar no momento e sei que continuando a trabalhar voltarei ao que era em pouco tempo. Já faz um mês desde minha última atualização e bloqueei meus pais em todas as plataformas possíveis depois que tentaram me visitar porque não queria eles por perto. Eles não tentaram entrar em contato diretamente comigo novamente depois disso e estou com os dedos cruzados para que não consigam descobrir onde estou. Mudei meu número de telefone e disse à minha amiga que se meus pais aparecerem no apartamento dela, ela definitivamente não precisa abrir a porta e se eles tentarem incomodá-la, ela está livre para chamar a polícia. Mas espero que não chegue a isso. Agora é só eu e meu filho e tenho certeza de que vamos prosperar.